Hoje a gente vai falar de um monstro que teve pelo Vasco, que parece que muita gente esqueceu. Nenê, o meia que veio em 2015 e de certa forma mudou a trajetória do Vasco na última década. Então deixa o like, se inscreve e por favor, o canal está começando, crescendo, divulga, ajuda a crescer para trazer mais vídeos como esse. Bora pro vídeo. Quando a gente fala de Nenê pelo Vasco, a gente fala de um jogador que divide opiniões. Para muitos já é um ídolo, para outros faltou mais para ser um ídolo. A comparação é com os jogadores do passado que conquistaram mais pelo clube, mas a gente precisa avaliar o ambiente e principalmente as circunstâncias que esses jogadores jogaram pelo clube. O Nenê foi contratado pelo Vasco na primeira passagem em 2015, pelo Eurico. Era metade do Campeonato Brasileiro e o Vasco estava na zona de rebaixamento com pouquíssimos pontos. Já tinha contratado alguns jogadores, o clube não dava resultado e tinha acabado de demitir o Celso Roth. Ele chegou mais ou menos junto com o técnico Jorginho e a mudança foi clara. Trouxe qualidade para o meio-campo, gols, dribles, execução de jogada, uma mentalidade vencedora. Dava para ver que o Nenê veio para o Vasco não só para ser um grande jogador no clube. Ele veio para, de fato, brigar para ser um dos melhores jogadores do Brasil naquela época. O encaixe foi claro, meio de campo era Andrezinho, tinha Serginho, que não era com qualidade, mas a dupla com o Andrezinho deu muito certo. Além disso, ainda tinha a contribuição do Madison, ainda tinha a contribuição do Jorge Henrique e durante um certo tempo teve um encaixe dele com o Riascos. O Nenê trouxe uma qualidade, uma experiência de jogador nível Europa. Era muito claro que ele estava num patamar diferente dos jogadores que jogavam no Vasco e que jogavam no Brasil naquela época. Não foi o suficiente para salvar o Vasco. O Vasco, no final do Campeonato Brasileiro, mesmo depois de um retorno fantástico, sendo, se não me engano, a quarta melhor campanha do retorno, o Vasco acabou rebaixado pela terceira vez. A pergunta era se ele ia ficar. Nenê ficou para 2016. O encaixe do Vasco era perfeito. O Vasco, que já tinha ganho o Carioca de 2015 na Bacia das Almas, com um time menos técnico, com o Doriva, com o Jorginho, o encaixe era evidente. O Vasco mandava taticamente no Rio naquela época. Ganhava todos os clássicos e o Nenê era protagonista desse time. O ano do Vasco era voltar o mais rápido possível para a Série A e ganhar a Copa do Brasil além do Carioca. O Vasco teve um primeiro turno na Série B tranquilo, no segundo turno não foi tão bom. Houve uma queda de rendimento, já tinha a presença ali, por exemplo, do Douglas Luiz. O encaixe do Vasco começou a se desgastar porque tinha muitos jogadores de alta idade, mas o Nenê ficou. O Vasco conseguiu subir e para 2017 a missão do Vasco era simplesmente fazer um campeonato tranquilo. O Vasco teve algumas dificuldades, mas no final o Nenê, carregando o time, conseguiu ainda assim levar o Vasco para uma pré-Libertadores. O Vasco em 2018 jogou uma pré-Libertadores e foi o ano de despedida dele do Vasco nessa primeira passagem. É um jogador que taticamente e tecnicamente entregou muito, mas que se dizia que queria novos ares, pelo menos para brigar por algumas coisas diferentes. Seu retorno para o Vasco foi em 2021. A proposta era trazer o Vasco de novo ao seu lugar. Ele jogou a segunda divisão novamente pelo Vasco e conseguiu, em 2022, trazer o Vasco de volta para a primeira divisão. E foi ali em 2023 que ele fez uma despedida no começo do ano, onde o contrato dele mais ou menos terminava junto com o Carioca. O Nenê, já com uma idade muito avançada, já com o apelido de vovô, nos deixou e seguiu para o Juventude. Mas, para mim, fica muito claro que o Nenê é, sem dúvida, no século,
tirando jogadores já renomados, não conta Juninho, não conta Felipe, não conta Edmundo, não conta Romário, porque eles já eram de outra época. Para mim, sem dúvida, o jogador do século do Vasco é o Nenê. Ele deixou o clube em 2023 com um total de 204 jogos pelo clube, 63 gols para um meia e 51 assistências. São mais de 110 participações em gol pela camisa do Vasco. Ele tem mais de 50% de participações em gols por média em jogos. Para mim, o Nenê é um ídolo do Vasco. Esteve no Vasco nos momentos difíceis, não deixou o clube nos principais momentos de dificuldade e quando saiu foi para ares novos, tanto para ele quanto para o clube. Um abraço ao Nenê, um monstro, um jogador abismal. E se você gostou do vídeo, deixa o like, curte, favorita e compartilha com alguém. Não esquece de se inscrever no canal. O canal está crescendo agora e eu preciso da sua ajuda para poder transformar esse projeto em algo maior ainda. Um abraço, valeu!